Boa tarde, amigos. E nós é que agradecemos imensamente a Casa de Fabiano pela possibilidade de nós aqui nos encontrarmos para juntos estudarmos. Agradecemos, acima de tudo, ao Criador, a Jesus, a esses benfeitores espirituais que nos conduziram e estão aqui entre nós, nos ofertando essa possibilidade de um tratamento. Sempre lembramos que reunião pública, ela é mais do que uma reunião de estudo, ela é uma reunião de tratamento para nós, espíritos imortais. Porque desde que nós adentramos a casa espírita, já harmonizados pela página de abertura, pela prece, esses benfeitores começam a nos tratar. Sabem dos conflitos, dos medos, das dificuldades que cada um traz dentro de si. E enquanto nós estamos aqui estudando, refletindo, meditando, eles começam a cuidar do nosso perispírito, do nosso corpo somático, nossos pensamentos e sentimentos, para que vibremos cada vez melhor pelo diapasão do nosso Senhor Jesus. Por isso, nosso apelo é para que nos mantenhamos nessa elevação, cheios de amor no nosso coração, no nosso sentimento, receptivos, para que eles cuidem de nós. E ao término desse trabalho, saímos daqui felizes, harmonizados, reconfortados, bem orientados, para que lá fora, no nosso dia a dia, possamos dar testemunhos de amor junto aos nossos irmãos. Como nossa amiga já falou, nosso estudo de hoje, há muitas moradas na casa do Pai. Esse estudo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. A página que vocês receberam logo na entrada já é um resumo maravilhoso, pelas palavras de Emmanuel, desse estudo que nós vamos realizar de uma forma muito simples, pedindo sempre a esses benfeitores que possam nos atender, nos ajudar no trabalho. Voltando aqui a essa primeira imagem, temos aqui uma visão medíocre da casa do Pai. Na verdade, nós não estamos nem mostrando nada das infinitas casas do Pai. Mas trouxemos essa imagem que ela já nos leva a uma reflexão do que é a grandeza do universo, do que é a beleza da obra do Criador. E aí começamos esse trabalho, logicamente, com nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir nosso mestre? João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Pensemos na palavra do nosso Senhor, Espírito puro, governador do nosso planeta, preparou essa ambiência, cuidou, fez essa casa para nós, recebeu a missão do Pai e, desde então, o Senhor cuida de nós. O Senhor preparou a casa, o Senhor cuida de nós, veio até nós, nos ensinar que a lei soberana da vida é o amor, que nós ainda não conseguimos apreender, vivenciar muito menos, porque não é o amor por um ou por dois ou pela família consanguínea, mas é o amor por toda a humanidade, que certamente nós aprenderemos um dia a amar a todos como nossos irmãos. Amor esse que o Senhor, Ele tem por todos, espírito puro. Então, esse coração, esse Senhor, que é o nosso pastor, ele já fez essa promessa, lá no Evangelho de João, que ele veio, que ele já avisou que na casa de Deus, no universo, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já teria dito. Então, não é novidade o que a doutrina espírita hoje desenvolve. Na verdade, ela
desenvolve um pensamento do nosso Senhor Jesus. Doutrina espírita é o Evangelho, na sua pureza doutrinária, não há nada de novidade. O que nós buscamos é a moral, o estudo e a prática da vivência dos ensinamentos do nosso Senhor. Isso é ser espírita, e ser espírita é ser cristão. Então, Jesus, ele nos faz essa promessa. Olha, eu vou preparar o lugar e depois eu vos retirarei para mim. E ele prometeu que nenhuma das ovelhas que o Pai a ele havia confiado ficaria perdido. Então o Senhor continua cuidando de nós e permanecerá cuidando de nós. Não é uma mensagem de consolo e de muita alegria e de muito otimismo? Então por que é que nós ficamos tão desesperados? E por que é que nós reclamamos tanto da vida? E por que é que as pessoas dizem que o mundo não tem mais jeito? Caiu, hein, Acácia, a tampinha. Como é que as pessoas dizem se o mundo não tem mais jeito? Porque se o governador do nosso mundo é Jesus, quem falou que é o presidente do Brasil, que está cuidando do Brasil? Se não Ismael, que recebeu a missão do nosso Senhor Jesus. Se nós confiamos no nosso Senhor, se nós estamos desenvolvendo a nossa fé, se nós queremos caminhar à luz da doutrina espírita, então a nossa fala, o nosso comportamento há de ser condizente com aquilo que nós dizemos que nós cremos. Não dá para a gente sair da casa espírita e chegar lá fora e começar a falar essas coisas que todo mundo fala. Jesus aguarda de nós o trabalho, a boa palavra, que sejamos melhores instrumentos. Esse ensinamento está aqui, para a gente hoje sair daqui com mais alegria, com mais esperança, e entendendo que esse lugar que Jesus prepara para nós não é um privilégio, mas ele aguarda o nosso esforço, a nossa luta, o nosso trabalho. Ele aguarda que nós queiramos viver dentro do seu evangelho, porque ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nós não escolhermos o nosso Senhor Jesus, nós estaremos longe de uma casa mais aconchegante, mais gostosa. O problema não é o nosso Senhor, a dificuldade está em nós. Vamos continuar. Nosso planeta maravilhoso, nossa bela terra, mas vem uma reflexão para todos nós. Pensemos, será o nosso planeta um mundo feliz? O que vocês acham? Diante das informações que a mídia traz para nós, diante do comportamento das pessoas, diante do nosso próprio comportamento, será que nós estamos no melhor lugar? Será que nós somos espíritos belos? E a resposta já foi dita por Emmanuel na página de abertura. Nós somos espíritos doentes. Se nós somos espíritos doentes, então certamente o nosso planeta, que é belo, é maravilhoso, é abençoado, tem o seu fim, mas não é a melhor casa. Há casas mais aconchegantes, mais arejadas, há casas onde o amor ele é vivido com toda a sua plenitude, e nós aqui ainda estamos num aprendizado. Como Emmanuel já falou, nós estamos num hospital, um educandário, um hospital, maravilhoso hospital, maravilhoso educandário. Mas estamos aqui para aprendermos, estamos aqui para sermos tratados. E aí, por rebeldia, em vez de nós tomarmos o remédio, nós não queremos. Em vez de permanecermos no hospital com gratidão, porque estamos sendo tratados, nós nos rebelamos. E aí a dificuldade é de quem? É do hospital ou é do doente? Vamos colocar isso para a doença física do corpo? Imaginemos um doente no hospital precisando de um tratamento eficaz para a cura. O tratamento é doloroso, mas é o melhor tratamento para ele. E ele com um comportamento desse que nós temos no nosso dia a dia. Que paciência dos médicos, esses amigos espirituais que cuidam de nós. Esses enfermeiros, esses irmãos que estão sempre a nos ajudar, não é verdade? Pois é, né? Então, está aí.
Há na terra muita dor, desequilíbrios, desigualdades, grandes dificuldades. Disso nós conhecemos, porque é a nossa vivência no nosso dia a dia. Estamos falando do que acontece conosco, né? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas no lado profissional. Nós temos dificuldades, todas elas geradas pelo orgulho e pelo egoísmo. Vocês podem ter certeza disso, está lá no Evangelho. E analisem o comportamento de vocês em casa, no trabalho, e vejam se o orgulho e o egoísmo, eles não complicam a vida de relação e a tramitação, a forma de lidar com as situações sociais. Percebam, analisem. Onde então a felicidade? Se no nosso planeta maravilhoso ainda não vamos ter a verdadeira felicidade, por isso Jesus falou que meu reino ainda não é deste mundo, onde então nós vamos encontrar a paz interior que nós tanto almejamos? Onde nós vamos ser felizes? A resposta está no próprio Senhor Jesus. Felicidade verdadeira, sem jaça, é essa nas moradas dos espíritos celestiais. Morada de espírito puro. Lá nós vamos encontrar. Mas se nós ainda estamos doentes, compreendem quanto nós ainda precisamos de tratamento, de evangelho, quanto nós precisamos de casa espírita. Mas não adianta vir à casa espírita, também não adianta ficar ouvindo as palestras, recebendo os passes, fazendo atendimento fraterno e ir para o grupo de estudo, se não quisermos nos modificar. Porque eles não vão fazer o trabalho que competem a nós. Então, nós estamos aqui hoje estudando, estamos aqui recebendo mais uma ajuda. E aí a nossa dívida aumenta. Bom, tudo bem, nós estamos aqui, mas e vocês? Vocês querem participar do trabalho do bem? Mas e vocês querem pensar melhor? Mas e vocês querem orar um pouquinho mais? Mas vocês querem se abraçar? Vocês querem sorrir? Ah, não, isso eu não quero, não. Vou continuar com esse meu rosto carrancudo, vou continuar sendo uma pessoa mal educada, não quero falar com fulano, não quero falar com ciclano. Ah, ela eu quero falar. Com esse comportamento, nós não estamos recebendo, ou melhor, o remédio está aqui, mas nós estamos jogando o remédio fora. E aí continuamos doentes. O universo é a casa do Pai, também disso nós já sabemos. Mas aqui a nossa imagem, para a nossa reflexão, mundos que circulam no espaço, moradas adequadas ao adiantamento espiritual dos filhos de Deus. Essa informação é importante, porque se tem uma coisa que há na soberana lei da vida, é a justiça, é a misericórdia, é a bondade. Nós estamos na melhor morada para o nosso crescimento espiritual. Não pensem que poderíamos estar numa morada mais evoluída, porque lá nós seríamos um intruso e seríamos os escandalosos. Porque aqui nós já cometemos escândalos. Imagina se nós estivéssemos, por exemplo, numa morada de espíritos, na condição do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, de Fabiano, que eles estão entre nós, vêm nos socorrer, mas com possibilidades, com conquistas espirituais, que já permitem a esses irmãos uma morada mais ditosa. Mas por abnegação, eles se encontram entre nós. Nós conseguiríamos viver na ambiência dos pensamentos, dos sentimentos desses irmãos? Porque se nós não conseguimos vigiar nem sequer por um minuto, se no momento, se dentro de uma sala mediúnica, que estamos ali para socorrer um irmão, se num ambiente como esse, onde nós estamos aqui estudando o Evangelho do Nosso Senhor, às vezes a pessoa está sentada e está pensando na festa, no mercado, está pensando no outro que machucou, que ofendeu, que não vou perdoar. Bom, se nem por uma hora consegue vigiar, como é que nós ficaríamos numa morada dessa? Não é que eles não nos queiram, não é isso. Nós é que ainda não temos possibilidades, maturidade espiritual para uma morada mais feliz. Por isso, há muitas moradas na casa do Pai.
de acordo com o grau evolutivo de cada um. Basta a elevação do pensamento, basta a elevação do sentimento, basta as melhores emoções, e eis que esse ser, ele se melhora interiormente, passa a vibrar em outra sintonia, de mais luz, e automaticamente ele se transfere para uma morada mais feliz. Que beleza, né? Não há, você vai, você não vai. Não. Nós é que nos elegemos para evoluir. Ou não. Dos saturados de energias densas às sutilíssimas, que sequer compreendemos, longa caminhada dos espíritos pelas diversas instâncias da casa do Pai. Vamos falar do nosso dia a dia, do nosso lanchinho, da nossa comidinha? Dia das Mães, domingo. Dia das Mães, domingo. Geralmente as famílias se reúnem para aquele almoço delicioso. Aí tem um almoço delicioso, aí tem a sobremesa, e aí come, e aí repete, e aí fica todo mundo sentado em volta da mesa, aí vai e come mais um pouquinho da sobremesa, e as nossas energias, será que elas são sutilíssimas? E será que chega na segunda-feira e a gente fala assim, puxa vida, não deveria ter comido tanto pavê, não deveria ter comido tanto sorvete, por aí vai. Perguntamos a vocês, como é que andam as nossas energias? Porque a doutrina espírita nos esclarece que nos saturados de energias densas, aí nós temos as moradas mais inferiores, para os espíritos mais inferiores. E nas energias sutilíssimas, nós vamos encontrar, dentro de uma gradação, até chegar às moradas celestiais, nós vamos encontrar esses espíritos cada vez mais equilibrados, mais saudáveis. Corpo material numa outra condição, energias condensadas sutis, perispírito mais iluminado, espírito mais saudável. É assim. Então, nós, espíritos doentes, o que nós fazemos? Nosso desregramento, nossas vibrações, sentimentos, emoções, tudo de novo. Essas nossas dificuldades, elas plasmam uma matriz, o organismo perispiritual, com dificuldades, com mazelas, que automaticamente vão se apresentar no corpo somático. Quando nós exageramos na comida que nós não deveríamos comer, porque nós não poderíamos abusar da gordura, do sal e etc., aí chega no outro dia, começamos a sentir os sintomas e precisamos tomar o remédio, ou vamos ao médico. E aí ficamos nessa gangorra, tomamos remédio, melhoramos um pouquinho, daqui a pouco abusamos de novo, e aí o médico fala, olha, evita, não pode comer. E aí a gente fala assim, o médico falou que eu não posso comer, mas eu vou comer sim. E pronto. Pura rebeldia, né não? Se não, desculpem a sinceridade, grande ignorância da nossa parte. Porque se nós pensamos que estamos afrontando os médicos, a quem que nós estamos machucando? É o médico. Será que o médico está lá, naquele momento, lá na família dele, no consultório dele, cuidando de outro doente, será que ele vai estar pensando na gente? É claro que não. Quem vai padecer a enfermidade somos nós. Quem vai sofrer junto de nós são os irmãos mais próximos de nós. Mas também só vão poder se lamentar, porque quem vai precisar realmente mudar o comportamento somos nós. Da ignorância à excelência das virtudes. É isso, amigos. A palavra é essa. Nós saímos de um mundo primitivo, estamos no mundo de provas, no limiar da regeneração, segundo palavras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nas obras Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, último livro de Manuel Filomeno, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Já estamos no limiar do mundo regenerado. Quer dizer que estamos tendo uma oportunidade bendita para a nossa regeneração. Quem vai cuidar da nossa regeneração? Nós. Quem vai fazer o trabalho? Nós. Joana de Ângeles, ela é incansável de falar do autodescobrimento, da renovação interior. É o que mais hoje nós recebemos de orientações nas casas espíritas, se não,
muita oração, muita vigilância, muita meditação e luta para se corrigir. Não fique mais criticando o outro, porque o outro é trabalho dele. Olha para você. E aí, nós estamos aqui, ó, saindo da ignorância lá nos mundos primitivos, para alcançarmos a excelência das virtudes. Hoje falamos de humildade, hoje falamos de paciência, hoje falamos de tolerância. Vamos colocar na prática quanto que nós temos de paciência. Uma pessoa fala conosco porque ela ouve pouquinho, tem dificuldades auditivas, e a pessoa pede que a gente repita. Na primeira vez, com todo carinho. Se ela pedir pela segunda, pela terceira, pela quarta, a gente sai de perto. Não vou querer, não aguento mais conversar com ela, toda hora ficar repetindo. E a gente faz assim com as pessoas. A nossa paciência, tolerância, respeito. Nós falamos das virtudes. Agora, a vivência das virtudes ainda representa as moradas interiores. Esse ensinamento de Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai, temos as moradas, os mundos, que atendem aos espíritos de acordo com o seu grau evolutivo. Já sabemos disso. Mas há um ensinamento, há uma metáfora, uma comparação, dizendo que também cada um tem a sua própria morada interior. Como é que anda o meu mundo interior? Como é que anda o meu coração? E quer dizer que nós, nesse momento, estamos aqui na casa de Fabiano. Cada um aqui vive com as suas emoções, com seus sentimentos, com aquilo que faz da sua vida, com as companhias que elege. Certo? Certo. Nossa morada, apesar de nos encontrarmos no mesmo ambiente, a nossa morada, ela é distinta, ela é individual. Quer dizer que uns podem já estar trabalhando o perdão dentro de si. Outros aqui não querem perdoar de maneira alguma. Uns já podem estar trabalhando e desejando muito ser uma pessoa honesta. Outro pode estar aqui falando assim, mas eu lá na fila do mercado, com um pãozinho só para pagar, se eu estiver lá, eu vou pedir para passar à frente sim, eu vou passar à frente sim. De alguma forma, isso aí é uma corrupção. Você não está seguindo dentro de umas normas de que você chegou por último, deveria de ficar, a não ser que alguém te convide para passar à frente. Isso é, se todo mundo que está na fila também assim desejar. Certo é que nós não deveríamos fazer determinadas coisas que nós fazemos. Então, nossos comportamentos, eles falam dessa morada interior. A nossa fala, a nossa conduta, acima de tudo a nossa conduta, porque falar é fácil. Vive que eu quero ver o Evangelho. Coloque em prática esse amor. E aí a gente não consegue. Estou falando de mim. A minha dificuldade é imensa. Então, meus amigos espirituais, e meus amigos, não deixa de ser também, né? Porque são eles que estão nos ajudando. Essas moradas, elas também falam dessa nossa própria intimidade. Cada um de nós tem uma morada peculiar, que vive. É a morada que a gente vive. Estejamos na casa espírita, no trabalho, estejamos na rua, estejamos na praia, seja lá onde for. Mas a gente vai com o nosso sentimento, com as energias, com as companhias desencarnadas que nós queremos. Porque nós atraímos aqueles que são nossos afins. Eles vêm porque a nossa morada os abriga. Porque se a morada ela fechar a porta, nós vamos ter outros companheiros, não mais aqueles. Compreendem? Então, também se refere a essa morada. Vamos lá. Lá no Evangelho, no item 2. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade.
Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. E aqui no Evangelho nós temos, então, o ensinamento que na erraticidade, assim como aqui, estamos num espaço, mas cada um com a sua própria morada, lá na erraticidade vai acontecer que, quando nós desencarnarmos, cada um vai para a ambiência de acordo com as suas possibilidades. Então, nós vamos ver, por exemplo, na obra Memórias de um Suicida, nós vamos ter ali a informação do Vale dos Suicidas. E nós temos ambiências que são plasmadas, criadas pela força do nosso pensamento. Então, aquele que plasma amor, beleza, que busca o belo, esse automaticamente ele gera uma morada feliz para si e vai para junto dos afins. E o inverso também é verdadeiro. Então, na erraticidade, quando nós desencarnamos e retornamos ao mundo espiritual, nós vamos para essas instâncias de acordo com as nossas possibilidades. Só o espírito puro, que já se encontra nos mundos celestiais e que podem ir às moradas inferiores, porque a eles tudo é livre acesso, nós não podemos ascender a eles, mas eles, com certeza, o superior vem ao inferior, o inferior não consegue ir ao superior. Então, esses irmãos, eles já não se encontram na erraticidade, porque eles já conquistaram esse grau, esse valor, né, de se encontrar na casa do Pai. Então, não é mais esse momento da erraticidade. A erraticidade enquanto nós precisamos reencarnar. Aparência física. Vamos olhar para nós, para o nosso corpinho, né? Cabelo louro, cabelo vermelho. Mulher a gente fica mudando, né? Corta, cresce, né? Mas vamos olhar para a nossa aparência, né? E aí, nas outras moradas, como é que deve acontecer? Evangelho no item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Nós enfatizamos aqui essa mensagem do Evangelho. A forma corpórea aí é sempre a humana. Não aguardem encontrar os ETs que nós criamos pelas nossas fantasias. Essa forma humana é a forma que o espírito se apresenta. O que difere é as condições da vida moral e da vida material. Nos mundos mais elevados, corpos mais belos e, logicamente, maior vivência do bem, do amor, das virtudes, que já se apresentam num grau, numa possibilidade bem melhor do que aqui nesse mundo que nós nos encontramos. Regra: espírito inferior vive numa morada inferior. Energias densas, corpos materiais densos, pouco exercício das virtudes. É por isso que nós vivemos diante dos escândalos. Por que tanto escândalo na Terra? Ai, mas é tanta notícia ruim. Mas nós estamos entre espíritos doentes, com pensamentos inferiores, com energias pesadas. O que é que vocês gostariam de encontrar no doente? Vai no hospital. Vai no hospital para vocês verem o que vocês vão encontrar no hospital. Então, é assim. Agora, é claro que junto ao doente, há o médico. E entre nós, há os espíritos em condições bem melhores do que nós, graças a Deus, a bondade, a misericórdia do Criador, porque se assim não fosse, quem é que ia cuidar dos doentes? Então, graças a esses irmãos encarnados e desencarnados, que testemunham mais amor, que testemunham mais respeito, mais solidariedade, nós temos a possibilidade
do exemplo para caminharmos, sem contar nos missionários, que vêm ao nosso planeta e aqui se encontram não por necessidade, mas simplesmente para nos ensinar o caminho do bem. Então, corpo mais saudável, menos necessidades, menos doenças, à medida que se torna sutil. Locomoção rápida e fácil, deslizando ou planando na atmosfera, pelo uso da vontade. Curta ou quase nula infância nos mais adiantados. Vida mais longa. Entre nós ainda há o temor da morte. Não deveria, principalmente para nós espíritas, que sabemos que não há morte. É só vida, só a matéria se decompõe e nós permanecemos. E lá vamos estudar, e lá vamos aprender, e lá vamos trabalhar. E lá vamos buscar novas possibilidades. Assim, nós deveríamos pensar. Mas ainda, entre nós, ainda há aquela, ai, tadinho, fulano desencarnou. Mas por quê? Chegou o momento dele retornar. E pelo que nós recebemos de orientação da doutrina, aqui é que é a grande dificuldade, porque o espírito, ele é filho do Criador, e para o mundo espiritual é voltar para a ambiência normal. Então nós é que estamos, vamos dizer, fora da ambiência normal, e nós não pensamos dessa maneira. Então os espíritos mais evoluídos, energias mais sutis, tudo para eles é mais fácil, com certeza. Esse momento do desencarne é mais tranquilo, retornar à matéria é com maior facilidade, infância curta, locomoção rápida, e é assim. À medida que se evolui, tudo vai se tornando mais fácil, de acordo com essas possibilidades do espírito, que também aumenta, porque ele começa a fazer uso das suas possibilidades espirituais, dos seus talentos. Jesus falou, vós sois deuses, que brilha a vossa luz, tudo que eu posso fazer, vós podeis fazer e muito mais. Então, esse espírito que vai evoluindo, ele vai descobrindo essa sua possibilidade. Nos evoluídos, não há dor pela morte. Transformação feliz, sem dúvidas quanto ao futuro. Olha que maravilha. É para lá que nós vamos caminhar. O nosso esforço é para alcançarmos uma morada assim. Durante a vida, a alma expande-se e goza de lucidez, que a deixa num estado quase permanente de emancipação, com liberdade de transmitir seus pensamentos. Então, essa é a possibilidade desses irmãos mais esclarecidos, mais amadurecidos espiritualmente falando, mais evoluídos do que nós. Progressão dos mundos. Então, se há tantas moradas na casa do Pai, será que esses mundos progridem? Nós sabemos que o progresso é lei da vida. Está lá no Livro dos Espíritos. E os mundos? Também. Eles também progridem. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Ia oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Os mundos evoluem. Os mundos, eles saem dessa condição, dessa característica de um mundo primitivo, alcançam um patamar de um mundo de provação, depois ele alcança o patamar de mundo de regeneração, de uma morada feliz, boa, até chegar às moradas celestiais. Planeta Terra já foi uma morada de um mundo primitivo. Viveu um período longo desse momento de provação. E hoje, essa morada, porque assim o Criador quer, ela está passando para esse patamar de regeneração. Então, o planeta Terra está evoluindo. E por que está dessa forma? Porque a sujeira está sendo retirada. A poeira está levantando. E nós estamos hoje percebendo quanta sujeira tinha na nossa casa. Sabe quando fazemos aquela faxina geral? E tira a cortina, e tira tapete, e tira móvel de lugar? E aí é que você vê que ficou uma coisa caída no chão. Nossa, procurei tanto por isso e estava lá. E aí
toda sujeira sai. Assim é o que está acontecendo com o nosso planeta. Ele está numa higienização. Ele está sendo melhorado, arejado, organizado para viver nessa possibilidade de planeta regenerado. E aí nós achamos que o planeta está ao caos. Sabemos que nós falamos uma coisa totalmente contra ao que, na verdade, é a vivência do momento do nosso planeta. Dos primitivos aos de provas, regenerados, ditosos, até as moradas celestiais. Então, os mundos progridem. Cada morada apropriada aos espíritos que se adequam às suas características. Então, assim como os mundos progridem, os espíritos evoluem. Qual é a diferença? Porque o mundo material, assim, no primeiro momento que a matéria ela é aglomerada, agregada, e passa por toda essa transformação, por todo esse processo de evolução, vai chegar um momento que essa matéria ela vai ser transformada de novo. E o espírito não, ele é o Filho de Deus. Então, essa individualidade progride, seu fim, conhecer o Criador. Eu e o Pai somos um, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E as moradas não, elas evoluem, progridem, depois se transformam mais uma vez. E vão formar outros corpos, outra matéria, outros aglomerados, melhor dizendo. Dos inferiores física e moralmente, com existência muito material, aos de vida toda espiritual, moradas celestiais. Nos mundos intermediários, quanto à luta, quanto ao esforço. Estamos aqui, já no mundo intermediário, porque já não é mais uma morada primitiva. Por aprender para evoluir, misturam-se o bem e o mal. Da ignorância ao pouco entendimento das leis divinas, à vivência plena do amor. Então, nessas moradas, entre o mundo primitivo e a morada celestial, nós vamos ver comportamentos bons e comportamentos da ignorância. No mundo regenerado, por exemplo, o que nós vamos ver? Irmãos ainda com dificuldades? Sim. Com vícios e paixões? Sim. Mas qual é a característica? Não deseja mais fazer o mal voluntariamente. Querer fazer o mal porque quero. Eu quero machucar. Eu quero te ofender. Já não é essa a característica. A característica do regenerado é: me perdoa por eu ter te machucado, foi sem querer. Não queria ter falado isso, te magoei. Então, a pessoa, ela até comete um erro, mas é por dificuldade, porque ela ainda não consegue viver aquela virtude, lógico, porque a virtude plena só numa morada celestial. Mas ela luta, mas ela se esforça. E nesse aprendizado, logicamente, ele cai, ele se levanta. Mas já não é mais propositalmente que ele machuca o outro. É diferente. Hoje, as pessoas machucam intencionalmente. As pessoas querem ofender o outro e colocam o dedo lá na ferida do outro. O outro já está caído e a pessoa ainda faz assim, ó, vai lá para o chão e enterra a pessoa. Essa não é a característica desse mundo onde o bem prepondera. Nos mundos primitivos e nesses mundos de provas, onde a ignorância é muito grande, nós vamos ver os escândalos a todo momento. Então, no nosso planeta, hoje, nós estamos vivendo uma situação de muitos escândalos. Por que, Denise, se nós estamos no limiar da regeneração? Porque Jesus prometeu que todos aqueles irmãos que ficaram presos por mais de 1000 anos nas trevas, seria dado a eles a última oportunidade. Então, entre nós, nesse momento, também está lá nesse livro Perturbações Espirituais, espíritos bárbaros, primitivos, inquisidores cruéis. Não que nós não tenhamos a nossa dificuldade lá na Idade Média, não pensem nisso, não. Mas corações extremamente endurecidos, que estão tendo uma possibilidade, uma oportunidade para o soerguimento. E o que Jesus aguarda de nós?
que nós os auxiliemos, que nós os perdoemos, que nós os toleremos e, pelo nosso comportamento, venhamos a ensiná-los a lei do amor. E o que é que nós estamos fazendo? Não quero saber, nossa, mas que absurdo. Ou então, entramos na mesma sintonia desses irmãos e tomamos as mesmas atitudes que eles têm. Fazemos as mesmas coisas que eles fazem. Então, Jesus aguarda de nós um comportamento educativo e o nosso comportamento ou é punitivo ou então nós nos misturamos na dificuldade, na ignorância. E não deveríamos mais nos lambuzar com a sujeira. Deveria o comportamento ser outro. O grau de maturidade espiritual é indício de quanto seus habitantes são capazes de experienciá-las. Nós já falamos isso. Quanto mais evoluído, nós vamos ver as virtudes mais exercitadas. Moradas que se equivalem. Então, se nós temos esses mundos, essa morada infinita na casa do Pai, o universo, e nós temos mundos nessas possibilidades todas, para receber dos espíritos mais ignorantes, criados por Deus na simplicidade e na ignorância, até alcançar a angelitude, nesse conhecimento da lei divina, todas as leis da vida, leis físicas e vivência da moral, até nós alcançarmos essa possibilidade, o que acontece? Nós vamos ter mundos para nós fazermos essa caminhada. Mas há moradas que elas são parecidas nas possibilidades, são educandários parecidos. Então, se nós habitarmos um educandário, trazendo para a nossa realidade aqui do mundo, se nós fazemos o ensino médio num educandário, será que nós vamos precisar fazer o ensino médio no outro educandário? É claro que não. Porque o nosso certificado de conhecimento já nos capacita para nós irmos agora para ensino médio, vai o quê? Universitário, não é isso? Já nos capacita para o universitário, desde que façamos a prova e testemunhemos ali o nosso conhecimento. É a mesma coisa. Então, não precisamos, logicamente, habitar todas as moradas que se equivalem. Não é isso, seria uma coisa sem sentido, né? É claro que não. Basta o aprendizado em um mundo de uma categoria para se habilitar a outra morada melhor, evoluindo permanentemente. Queremos dizer para vocês, se é que nós ainda não entendemos, que há outros mundos com as mesmas condições para exercitar o que nós estamos exercitando aqui. Para tratar dos espíritos doentes como estão sendo tratados aqui. E vão ter outros mundos regenerados, e vão ter outros mundos ditosos. São várias moradas na casa do Pai. Por que prolongar a própria caminhada? Essa é a pergunta que não quer calar. Se a gente sabe que é só viver o amor, se a gente sabe que bastaria viver no Evangelho de Jesus, porque é o roteiro, não há outro, não tem fórmula, não tem outra receita para a gente ser feliz, senão o Evangelho de Jesus. Se a gente já sabe disso, a pergunta é essa. Por que a gente complica tanto a nossa vida, hein? Por quê? Por que quando a gente sai lá fora, a gente não quer respeitar o outro? Por que a gente não quer ajudar o outro? Por quê? Por que nós somos tão complicados? Muitos fazem do aprendizado um processo de dor. É porque nós somos rebeldes. É porque nós teimamos em brigar com o Criador. É porque nós optamos pelos desvios, em vez de seguirmos a caminhada do bem, a estrada do bem. E aí nós geramos dores que não precisávamos passar. Lento quando se aumenta a sua desdita, necessitando espiar a própria rebeldia contra as leis divinas. Quer dizer que precisaríamos estar no mundo de provas? Com certeza. Precisaríamos ficar espiando? Não, é rebeldia. Porque você já aprendeu que, olha só, na hora que alguém te machucar, silencia, oferece a outra face,
Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você já aprendeu a lição? Ah, eu sei de cor. Está lá no Evangelho, está lá. Sei tudo. Tá bom, então você vai praticar? Ah, vou sim. Me dá a oportunidade? Vá lá, minha filha, vá lá exercitar. Aí chega aqui, Denise não faz nada. Aí, rebeldia. Mas você não sabia? Ah, sabia. Ah, mas eu não quis. Livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, né? Aí volto. Aí chega lá... Denise, vamos estudar mais um pouquinho? Tá, vamos estudar. Vai lá fazer a prova agora. Aí eu vou. Aí chega aqui e não quero perdoar de novo. Meus amigos, e nós ficamos assim, entre ódios, revoltas, nos machucando e machucando nossos irmãos. E aí espiando e gerando dores, doenças para nós. Exílio. Nós temos também o conhecimento dos exílios. O que é isso? Maior sofrimento a exilado em morada mais inferior a que habitava. Quer dizer o seguinte, o espírito ele está numa morada que já está alcançando um patamar de um mundo melhor. Mas ele é rebelde, ele não quer permanecer naquela morada agora com um comportamento mais saudável. Então, como o mundo dele está sendo organizado, higienizado, mas ele quer viver na sujeira, aí chegam para ele e falam assim, olha, você vai fazer sujeira, então, agora numa morada mais sujinha. Porque aqui, nesse momento, nós queremos a casa limpa. Aí ele vai para onde tem sujeira. Só que quando ele vai para onde tem sujeira, ele chegou num patamar do planeta que ele se encontrava, onde ele teve muitas aquisições, que aquele lá sujinho ainda não tem. Então, nesse momento que ele é exilado, vai para essa morada mais sujinha, ele vai conviver com a sujeira de lá, mas já vai encontrar, já vai ter dentro de si as possibilidades para limpar a sujeira, porque ele já sabia como devia limpar a sujeira, o outro não. E ele vai servir de instrumento para ensinar os seus irmãos lá no exílio. Apesar do espírito não retroagir, aprende com severidade a valorizar as oportunidades e os talentos desprezados. E é por isso que todos os amigos espirituais falam, estamos na nossa última possibilidade para nós darmos testemunho de que nós queremos permanecer no planeta Terra regenerado. Eis porque esses irmãos estão entre nós, tendo mais uma possibilidade para se melhorarem interiormente. Para depois, quando nós formos exilados, falar assim, ah, mas eu não sabia, mas que crueldade. Não. Quantas oportunidades foram te dadas? Simbolismo do paraíso perdido, envolvido pelo pesar, deseja retornar. Foi o que aconteceu na época com a raça adâmica, quando veio para o nosso planeta Terra, simbolismo na persona de Adão, que na verdade é uma raça, irmãos, que vieram de uma outra morada e aqui vieram ser exilados, muito auxiliaram no progresso do nosso planeta, no nosso progresso. E aí, depois, esses corações, aqueles que conseguiram, logicamente, retornaram para essa morada. Desse esforço, trabalha por si e coopera no progresso dos demais. É por isso que do próprio escândalo sai o bem. Ai do escandaloso, mas às vezes é necessário o escândalo. Nós não precisávamos ser um instrumento da dor. Mas, quando nós desejamos, pela nossa infantilidade, pela nossa imaturidade, machucar o outro, aquele que é machucado tem todo um contexto que nós ignoramos para ele passar por aquela provação. Nós evoluímos e poderíamos evoluir só pelo amor, só vivendo dentro da lei divina. Mas nós, na verdade, às vezes complicamos e aí, exilados, nós ajudamos aos irmãos ainda num patamar de ignorância maior. Inesgotável a misericórdia divina, sem sofrimentos eternos. Novas oportunidades surgem para o refazimento da caminhada e o burilar da alma. Não há o inferno,
Não há dor eterna, há o momento educativo. São processos para nós alcançarmos esse bem-estar interior. Claro que quando nós nos encontramos na dificuldade, parece que ela não vai ter um termo. E aí nós achamos que a dor é cruel, que a provação está demais. Quando a dor passa e a gente olha para trás, nossa, nem pensei que eu fosse conseguir passar por isso. E aí nós conseguimos. É assim. No momento da dor, nós julgamos que ela é uma dor eterna, mas não é. Porque, na verdade, a misericórdia de Deus, ela é infinita. E basta nós desejarmos mudar o nosso interior, basta uma mostra de uma renovação e, na mesma hora, uma mão amorosa, um irmãozinho vem nos socorrer. Quantos irmãos, quantos casos nós temos desses irmãos na literatura espírita? O que nos compete, então, é trabalhar. Terra, abençoado planeta. Compreendem agora por que ela é abençoada? Porque nós precisamos do remédio, porque nós precisamos dessa morada. Porque como nós caminharíamos, como nós aprenderíamos se nós não tivéssemos num educandário? Escola bendita no limiar da regeneração, já sabemos, e os regenerados são esses irmãos que vão aqui permanecer. O convite é, vamos continuar na nossa casa? Vamos cuidar da limpeza da nossa casa? Vamos cuidar da nossa própria higienização? Vamos lutar? Vamos trabalhar? Vamos agora fazer um pouquinho melhor? Vamos ter mais esforço? Pois é o que nós precisamos. Do que precisamos nesse momento, se não muita meditação, oração, vigilância, pensamentos mais elevados, sentimentos mais enobrecidos, vibrações melhores, comportamentos mais saudáveis. Por quê? Como é que nós vamos permanecer numa morada com energias mais saudáveis se nós não zelarmos pela nossa casa mental, se nós não cuidarmos do nosso coração? Compreendem que quando os amigos espirituais falam, olha, ore, medita, tira um momento para ficar você consigo mesmo, olha para o seu mundo interior, não tenha medo, afronte as suas dificuldades, se ame, se perdoe, mas vai lá, olha para você. E aí nós não queremos, estamos em casa sozinhos, ligamos o rádio, ligamos a televisão, fazemos um monte de barulho para a gente não ficar, da gente não se encontrar. Isso é uma fuga, porque nós precisamos desses momentos. Porque esses momentos, eles nos auxiliam nessa nossa renovação interior. Vida estimulada pelo amor é o que nós devemos, que a nossa música ela seja uma música bonita, que a nossa fala seja uma fala melhor, que o nosso olhar seja um olhar mais carinhoso. É uma vida mais estimulada pelo bem. E para finalizar o nosso estudo, começamos com Jesus e vamos terminar com o nosso Senhor. Mateus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Se lá no início desse nosso estudo nós começamos com a promessa de Jesus, aqui nós temos aqui na fala do nosso Senhor um apelo. Ele praticamente nos implora, olha, fica comigo. Fica comigo porque eu sou manso, fica comigo porque eu sou dócil, fica comigo porque eu só quero o teu bem. E Jesus nos abraça, e Jesus nos acolhe. Vem, fica aqui junto de mim. Não, não vá lá para longe. E aí a gente se afasta do nosso Senhor. E aí, para nós terminarmos essa reflexão, nós vamos lembrar de Paulo. Está lá na Epístola aos Efésios, que ele diz a esses irmãos que ele é o prisioneiro do Senhor. Então, Paulo, naquela situação,
ele já modificado interiormente, passando por grandes dificuldades, perseguições, e ele não se coloca como atormentado do mundo, ele não se coloca como prisioneiro de Roma, mas ele se coloca como prisioneiro de Jesus, dizendo que ele vivia para o nosso Senhor, ele vivia com o Senhor, ele vivia para o Senhor. Meus amigos, nesse momento, Paulo já estava em estado de graça. Ele já estava numa energia de muito amor. E o que é que a gente está aguardando da vida para a gente aprender a ser prisioneiro de Jesus? Por que a gente está dificultando tanto a nossa caminhada? Por que a gente dificulta tanto a caminhada do nosso semelhante? Por que a gente liga a televisão e ainda há corações que blasfemam, dizendo que o outro tem que morrer, que o outro isso, que o outro aquilo? Enquanto que Jesus fala, eu quero misericórdia, eu quero compaixão. Meus amigos, vamos mudar. Que Jesus nos abençoe.